muitas perguntas aqui, né? As falas de vocês se complementaram de uma maneira que a gente já esperava, mas confesso, muito melhor, né? Nós temos mais de 100 pessoas aqui nas duas plataformas. Tem um monte de gente aqui nos bastidores ajudando todos nós, então eu queria agradecer aos alunos, aos colegas do NUPE também, né? A gente está aprendendo a lidar com essa linguagem, então tudo é muito novo, né? Eu vou colocar aqui as questões primeiro para o Hervé e para a Nelly, e depois para o Pablo, tá? A Suzana Lourenço, ela pergunta Guilherme, assim... Oi? Guilherme? Oi? Guilherme? Sim. Sim. A tela está aberta com nós três? Opa. Agora sim. Opa, melhorou. Obrigado. Desculpa, Guilherme, porque não estava... Eu te agradeço, meu amigo. Ótimo. Estou enrolado aqui com... Então, a Suzana Lourenço, ela pergunta para vocês: como vocês acham que os países vão aproveitar a pandemia para fechamento de suas fronteiras para imigrantes? Tá? Vou fazer 3 perguntas primeiro para o Hervé e para a Nelly, depois para o Pablo, tá bom? E diz que está com saudade da Nelly, Suzana Lourenço. A Mariana Nunes, nossa aluna lá da Rural, ela pergunta: como vocês consideram as manifestações de oposição ao governo nas ruas durante a pandemia? Qual é a importância dos movimentos sociais nessa atual conjuntura? Tá? E o Felipe Ramão, nosso membro aqui do NUPE, ele quer saber a diferença dos gastos, se vocês acompanharam um pouco aí na Europa, né, dos gastos dos governos europeus com relação aos gastos do governo brasileiro para com a Covid. Tá? Aí eu vou fazer a do Pablo também. Pablo anota, depois eu passo a palavra para o Hervé e para a Nelly. Pablo, a pergunta sua da Júlia, tá? Recentemente, alguns dados foram retirados do portal de dados abertos pelo Ministério da Saúde, dificultando ainda mais a leitura sobre a disseminação do vírus no território brasileiro. Para o desenvolvimento de estratégias em prol do enfrentamento da pandemia, como podemos lidar com essa lacuna de ausência de dados e falta de transparência do governo? A outra pergunta é do Bruno. Ele diz assim: agronegócios, celulose e serviços financeiros podem balizar uma melhora de PIB e melhora da imagem do Brasil no exterior em 2021? E a outra pergunta é do Miguel Pinho, nosso aluno lá do mestrado. Pablo, o fato de termos uma burguesia nacional, entre aspas, associada ao imperialismo, sem projeto de país, essa política engendrada por Temer e radicalizada por Bolsonaro não é expressão dessa falta de projeto? Com o descontrole da Covid, há alguma forma de se constituir uma nova geopolítica pelo Brasil a partir da constituição de uma figura de pária internacional alinhado apenas com alguns poucos países? Tá? E tem também aqui uma questão da Eveline Algebaile, nossa colega do Espaço Economia, nossa professora da FFP, do PPFH. Como os debatedores analisam o enfrentamento dos governos, estados e municípios? Isso é a delimitação de uma revisão do Pacto Federativo? Querem que eu volte a alguma pergunta? Deu para anotar? Sim, parece que anotamos. Então, a palavra é de vocês, Hervé e Nelly. Tá, bom, estamos com o microfone aberto, né? Se eu anotei direito, vamos lá. Fechamento de fronteiras para migração, né? O que a gente tem visto aqui é que, de um modo geral, nos jornais, nas notícias, o assunto saiu de pauta. Então, sobra, né? Não se fala mais na migração legal, mas sobra, evidentemente, a migração ilegal. Tá? Por outro lado, eu usei até uma fala do Guterres, das Nações Unidas, ele realmente, né, com a preocupação
com a preocupação em relação aos movimentos, às movimentações, né? Então, ele insiste, né, que os países, a Organização das Nações Unidas, tudo deve se preocupar com essa movimentação, né, porque ela ainda precisa. Não paramos de ter crise climática no mundo, não paramos de ter crise de alimentação no mundo, né? E que essas pessoas têm que circular. Mas não há, ontem, resgatando no site das Nações Unidas, não há nenhuma recomendação expressa, né? Então, tem a impressão que continuam as migrações ilegais, mas não se fala muito, não é o assunto perdeu a primeira página, né, dos jornais. Um outro aspecto que eu gostaria de falar é a segunda, manifestações durante a pandemia, né? Obviamente, movimentos sociais, as manifestações são vitais para a própria democracia, né? Em todos os lugares, elas são vitais. Mas eu separaria do que eu tenho visto, né, do que eu li, do que eu vi, algumas manifestações no Brasil, né, especialmente as que apoiam o atual presidente da República, que são, desculpe o termo, mas são de trogloditas, tá? Eles vão dispostos à violência, à briga, a não ouvir o outro e se manter na sua posição. Então, esse tipo de manifestação é complicado, né? Mas a manifestação, de um modo geral, o movimento social é essencial para a democracia. Aqui mesmo está, após a morte do George Floyd, nos Estados Unidos, retomaram, apesar de ainda estar num período de confinamento e desconfinamento gradual, ocorreram nas grandes cidades francesas várias manifestações. Foram extremamente pacíficas, né? Não se teve nenhuma informação de degringolamento da própria manifestação. Então, é um processo que os países necessitam. Eu deixo o Hervé. Sobre a questão dos gastos dos governos europeus, eu posso lhe dar uma notícia de hoje, porque o ministro da Fazenda hoje fez o balanço do que o Estado francês está pondo na mesa. E se trata de 132 bilhões de euros, ou seja, 800 bilhões de reais. E no caso da União Europeia, é 800 bilhões de euros. Ou seja, já não sei mais como fazer a conta, eu não sei qual é a unidade depois do bilhão, deve ser o trilhão. Então, trata-se de vários trilhões de dinheiro mágico, que sai ninguém sabe de onde, né? Porque até antes do Covid tinha protesto na França sobre financiamento das aposentadorias e faltava 200 milhões e todo mundo estava preocupado. Hoje estamos jogando bilhões e bilhões de dívida. Na verdade, a solução escolhida for, como dizia um comentarista francês, estamos pedindo emprestado aos nossos netos, na verdade, porque vai aumentar de maneira dramática a dívida nacional. Mas é aqui que a questão da imagem internacional conta. Você sabe a que, você talvez não saiba, mas a que juro a França empresta, pede dinheiro emprestado a taxas negativas. Que a situação do mundo é tão ruim que se considera que alguns países, apesar de tudo, vão sempre pagar, mesmo que seja menos do que foi emprestado. Então, por isso que é muito importante manter a compostura, manter a seriedade, manter um certo direcionamento, porque todo esse dinheiro que está sendo jogado assim na mesa é dinheiro em parte imaginário, pautado na imagem que os investidores e os emprestadores têm de cada país. Então, tem momentos que tem que queimar dinheiro que não existe, porque se pensa que depois ou vai anular a dívida, tem gente que fala disso, e tem outros que não, vamos acabar pagando, mas gerando uma economia aberta de novo,
fornecendo riqueza, o dinheiro que é gerido vai acabar pagando a dívida. Por isso que eu vi passar também uma pergunta da Thais Virga, que se é a pressão externa que vai resolver para o Brasil, que isso eu não sei. Mas o fato que a interdependência dos países é tamanho, que realmente o que acontece num país reflete no outro. Em boa parte, o que vai ser a retomada do crescimento no Brasil vai depender de quanto soja e quanto minério de ferro a China vai importar. Não é tudo, é uma parte do PIB só, uma parte pequena. Mas então relacionado que realmente pesa, e o último momento para fazer briga com a China é agora, concordo com o Pablo. E o filho de alguém recentemente fez uma palestra tendo nas suas costas a bandeira de Taiwan. A última coisa a fazer, ofender os chineses agora é suicídio. Então, acho que a pressão externa pode ser positiva se recria uma confiança, que o dinheiro entra, se começa a custar caro, racionalmente, e se além do racional começa a colocar questões de honra, aí está bom. Acho que respondemos algumas e até peguei uma a mais que eu vi passar no chat. O acordo com a Mercosul está parado. Totalmente parado. Obrigado, Hervé Nelly. Pablo, por favor. Eu vou só pontuando o que o Hervé falou, né? É sempre bom lembrar que a política externa chinesa, do ponto de vista diplomático, ela é extremamente agressiva, né? Como eu já havia feito uma fala em relação a isso, eu poupei um pouco, mas o Hervé lembrou muito bem e tem determinadas ofensas que são brutais, porque a China, inclusive, tem uma postura anti-intervencionista muito grande nas questões internas dos países, né? Então, é um modelo que, para nós ocidentais, é estranho, né? O Ocidente é muito intervencionista, né? Enfim, mas é um perigo sério, só que o que está acontecendo é que as associações, as instituições brasileiras têm sido muito solidárias à China. Então, se por essas pataquadas do governo a gente está arranjando um problema, individualmente, as empresas, os institutos, tudo no Brasil tem se projetado a favor e se desculpando em relação a esse tipo de coisa. Mas é muito sério, é muito agressivo. Vocês mesmo aí na França, né, Hervé, em 2019 tiveram um problema grave quando o Nicolas Sarkozy foi receber o Dalai Lama, tiveram a questão dos aviões da Airbus. Enfim, era isso. A segunda coisa é que, assim, né, do ponto de vista mais formal, nós estamos fazendo um alinhamento que é de passarinho com morcego, né? Porque nós estamos com uma expressão bem brasileira, né? Vamos dormir de cabeça para baixo, porque os Estados Unidos, você estava falando da questão financeira, né? Os Estados Unidos detêm 80% da moeda que circula no planeta, né? E não dá para a gente querer fazer nada que seja comparável a qualquer coisa nesse sentido, ainda mais numa situação fiscal com a qual a gente está. Tá? A questão dos dados, e outra coisa também que eu queria chamar muita atenção, que a Nelly colocou, realmente, Nelly, a violência. Ontem teve uma manifestação de violência em Copacabana contra um pai que tinha perdido um filho, só chutaram as cruzes. Assim, uma coisa que o Brasil está num momento que chega literalmente a faltar o ar. Tá? Precisava me manifestar sobre isso, porque ontem me fez um mal enorme. Como se eu não pudesse me manifestar, não interessa. O cara fala contra os governadores, eu falo se eu quiser contra o Bolsonaro, e se eu não quiser falar contra os governadores, eu não falo. Se você quiser fazer uma manifestação a favor do Bolsonaro, que se dirija ali. Agora, se chutar cruz de morto, assim, da representação de morto, o Brasil entrou num transe que vai ser muito difícil da gente sair, não à toa são essas capas de jornais aí, não só as capas, né? Mas muita gente extremamente preocupada, inclusive com a questão dos dados, de como lidar, a questão dos dados. Os dados internos brasileiros, por exemplo, estão mostrando que a gente vai retrair 6%. XP, tanana. A OCDE ontem já publicou 9,1% de retração, né? Ou seja, nós estamos vivendo a como lidar com o dado é muito difícil, porque a produção do dado ela é feita pelas instituições do governo, sobretudo federal,
né? Então, a gente tem, por mais que a produção de dados de saúde no Brasil, ela tenha o escalonamento do local, passando pelo estadual para o federal, você tem o problema que o federal precisaria fazer a coordenação desse número inteiro. Então, como lidar com isso é praticamente impossível. Como lidar... O brasileiro está fazendo isso de maneira autônoma. Os veículos de imprensa se juntaram, aí estão fazendo um cálculo. Mas é bom dizer que o veículo de imprensa não é a instituição oficial de dado. Ela não sabe como lidar com isso. É outra questão que é fundamental. Eu louvo, acho maravilhoso, acho que eu tenho diferenças que qualquer um aqui tiver com qualquer meio de comunicação. Não gosto do Estadão, mas é muito louvável a atitude, de maneira geral, dos veículos de imprensa brasileira. Agora, do ponto de vista formal, o Ministério da Saúde é quem sabe o que faz com os dados de saúde no Brasil. Inclusive, saber quais dados são válidos e quais não são. Né? O Hervé trouxe um caso muito claro aí, que é esse caso de quando morrem em casa de repouso, ou inúmeras outras situações que precisa de comprovação, precisa ter uma volta de um exame para saber se é o caso do óbito é aquele ou não. Então, é extremamente muito, muito difícil. Né? Aí foi perguntado agro e serviço financeiro se a gente vai conseguir. Volto a dizer, melhorar a nossa imagem no exterior por esses dois serviços vai ser muito difícil. O agro vai muito bem, obrigado, está bombando. As pessoas que eu conheço que trabalham no agro estão assim muito bem, falando que está tudo ótimo, está indo vento em polpa, até porque o abastecimento é a única coisa que vai ter, que está tendo mesmo. Até, inclusive, tem gerado inflação, né? A inflação dos alimentos. Não, dos alimentos, né? De geral, a gente está com um processo deflacionário. Mas... é muito difícil, dois setores, e não é a imagem de um país não se faz por setor, né? Essa é uma dificuldade enorme. A imagem de um país se faz por um conjunto enorme de questões, dentre elas os setores, né? A imagem do Brasil está muito arranhada. Bom, eu acho que o Hervé e a Nelly deixaram isso muito claro, ainda que seja pela parte da visão pela Europa e pela França, né? Mas ela se espraia para diversos outros lugares. Acho que o único lugar que a gente está sendo bem visto hoje no mundo, não, nem nos Estados Unidos, é na Índia, pelo governo indiano, que a gente está muito próximo deles, mas que também, digamos, não é um bom exemplo para ninguém. Mas, enfim, então, eu acho muito difícil que a gente tenha qualquer melhoria de imagem no curto prazo. Até porque a gente tem uma dificuldade enorme de concatenação, de resolução do nosso problema interno, porque não é impeachment, não é novas eleições, o exército não parte do exército, está cada vez mais dentro, então você tem uma instituição muito forte, né? Então, para ter algum processo de ruptura muito radical, é muito difícil. E as coisas têm se aprofundado, né? E isso, por fim, na pergunta do Miguel, que é a questão do imperialismo, eu acredito o seguinte, que a gente precisa ter a dimensão que nós somos vizinhos dos Estados Unidos. Isso é muito importante para qualquer país que seja vizinho da maior potência do planeta. E o segundo maior, digamos, o primeiro maior vizinho. Nós somos o primeiro maior vizinho dos Estados Unidos, né? O primeiro em população, tamanho... tamanho do Canadá, mas não interessa muito. Mas nós somos o primeiro vizinho, né? Então, esse é um fator que já nos colocou na alça de mira americana desde a Guerra Fria, quando os estudos lá do Spackman já diziam que não podia abrir mão de jeito nenhum da liderança hegemônica dos Estados Unidos aqui. Então, a gente tem... E isso vai ser uma tratativa eterna para a gente, eterna enquanto durar a hegemonia americana, que não tem nada ainda, por enquanto, a ser abalado. O próprio Fiore, o Elias Jabbour tem batido muito nessa tecla. O próprio Hélio Farias, que é um colega nosso da ICM, que é desse grupo também, ainda tem esse 80% da moeda que circula no planeta. O volume militar americano é brutal. As áreas estratégicas são muito sérias, estão no Indo-Pacífico, estão na Ásia, estão no Pacífico, não só no Índico, estão no Oceano Índico, tão próximos da Índia. É um volume tão no Oriente Médio, mais do que bem instalado. Então, ainda é muito distante isso, mas do ponto de vista formal, a gente continua, desde sempre, com uma falta de geopolítica claramente definida para como é que a gente vai se projetar externamente.
entendeu? Hoje, por exemplo, o nosso maior parceiro comercial, a gente nem conhece uma estratégia brasileira para a Ásia. Talvez, acho que o setor do agronegócio seja o único setor que tenha, né? Mas não o governo, né? A gente não tem claramente definido, nem pelo governo, não teve nem pela Dilma, nem pelo Lula, nem lá atrás. Pelo Lula, a gente teve o Sul-Sul, a África, que era uma proposta, tal, mas que também tinham limitações muito grandes, né? E, do ponto de vista, a gente construíram algumas pontes, mas a ruptura também leva tudo isso embora. Aí, de novo, quebra uma institucionalidade, quebra uma questão toda que estava sendo montada. Então, você montou o BRICS, nem se fala, é um outro exemplo disso, eu acabei nem tocando aqui. É tamanho um absurdo que você nem conversa sobre, eu acabei nem falando sobre o BRICS, mas que é outra que vai romper. Então, uma dificuldade muito extrema. E a questão do desenho federativo, para finalizar, o desenho federativo, ele passa, eu vou insistir um pouco nisso, pela Carta, né? Então, se passa pela Constituição, tem uma dificuldade enorme de um redesenho federativo, e o desenho federativo brasileiro, a gente pode dizer que ele dá forma, novamente essa questão. É novo, aí tem que ter novo, não. Se a cada 30 anos a gente constrói uma Constituição, não quer dizer que a Constituição anterior não foi bem feita, entendeu? Então, é uma eterna Constituição o Brasil. Entendeu? 89, aí vai 30, aí vai depois 60, depois sai de 30 mais uma, aí 60 mais uma, aí 80 mais uma, aí agora mais uma. Então, o Pacto Federativo, ele foi desenhado na Constituição, que é uma Constituição que pressupõe uma descentralização saudável brasileira, é uma Constituição que pressupõe a garantia mínima das condições de vida da população brasileira, que é desproporcionalmente desigual, assim por diante. Então, atualmente me arrepia qualquer coisa novo. Não, tá aí. Vamos ver o que dá para fazer com o que está aí. Então, isso para os ministérios, essas reformulações ministeriais que nós fizemos no Brasil foram as coisas mais estapafúrdias, que já foram feitas. Olha a mudança significativa que tem operacional do Ministério da Indústria cair para dentro do Ministério. Aliás, só para pegar um absurdo, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, ele foi para o Ministério da Fazenda. Não é da Fazenda, é da Economia. Aí muda o nome do negócio. Entendeu? Eu vou fazer uma tese agora, até isso eu tenho que me preocupar. Até 2019 eu escrevo um nome, depois de 2019 eu escrevo outro. Então, um novo Pacto Federativo. O Pacto Federativo foi desenhado em 88, é um belíssimo pacto. Todo mundo sabe disso. Foi feito num processo de construção de um Brasil saído de uma ditadura, entendeu? Com brilhantes mentes da proteção social, que são baluartes da proteção social, não só brasileiros, no mundo inteiro. São pesquisadores conhecidos, políticos que conheciam muito o Brasil. Então, eu acho que não é questão do desenho federativo, de criar um novo desenho federativo, não. A questão é da gente voltar a funcionar com um desenho federativo minimamente orquestrado pelo governo federal, que tem um abandono absurdo aí. Obrigado, Guilherme. Desculpa, eu terminei sem falar. Não, obrigado a você, Pablo. Obrigado, Aneli, né? A gente tem mais uma pergunta aqui. Antes da pergunta, deixa eu fazer um comentário do que o Pablo estava falando, né? Não esqueçamos que nós já tivemos quantas PECs corrigindo essa Constituição, né? E, de fato, se a cada 30 anos a gente não dá nem tempo de amadurecer, de testar, de ver os erros, de corrigir, refaz novamente, eu não sei para onde vamos. Eu concordo plenamente. Estamos numa rota de colisão, né? O iceberg está chegando e a gente está indo na direção dele, né? O país, de fato, não tem um projeto de futuro, né? Cada governo que entra refaz a estrutura administrativa totalmente, né? Aí muda de fazenda para economia, de meio ambiente para não sei o quê. Bom, nós acompanhamos isso, né? E, fora isso, realmente, né, os ataques via PECs, né? Quantas PECs nós tivemos para essa Constituição?
Quer dizer, nós não temos nem mais cara da Constituição. Né? Temos uma outra coisa que temos que aprender e acostumar com isso. Tá? Ok. Posso, já que estou falando, agradecer, estou olhando aqui na live, uma série de comentários, tem vários alunos e ex-alunos meus, né? Muito obrigado por vocês estarem aí, saudades de vocês também, um abraço imenso para todos vocês, a gente ainda se vê. É isso que eu ia falar, Nelly, tá todo mundo aí com saudade de vocês aqui, comentando, né? Porque esse momento é um pouco isso, é a gente deixar bem claro para a sociedade brasileira que a universidade pública, gratuita e de qualidade continua trabalhando, né? Produzindo, dialogando com um público mais amplo, e do ponto de vista também afetivo, esse é o momento em que a gente se sente um pouco afagado, né? Porque, na verdade, a gente está sentindo muita falta de todo esse contato, né? Acho que, no fundo, é um pouco esse sentimento aí de todos nós, né? Tem aí uma pergunta mesmo para a gente ouvir um pouquinho mais vocês dois e encaminhar para o final. É o professor Paulo Roberto, ele pergunta se vocês têm alguma notícia aí, algum efeito na Europa sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E saudades da minha eterna orientadora e professora Nelly. Deixa eu responder em 2 palavras. Foi oficialmente congelado. Saiu na imprensa hoje, colocada na geladeira até melhores tempos. Então, tá. Já estava muito contestado, já era complicado de ter a sanção dos 27 parlamentos, então resolveram que, já que era assim, e a situação atual do Brasil fica para tempos melhores. Eu participei uma vez de uma banca de tese de um cara que fez tese sobre a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, e depois de 4 anos de tese, ele chegou à conclusão que ele tinha feito um trabalho sobre um assunto que não existia. Então, ele fez uma tese sobre por que não tinha acontecido o acordo, e eu estou falando de 10 anos atrás. Então, acho que esse acordo vai, de novo, para a geladeira por um bom tempo. Bom, eu acho que em nome do meu nome, em nome da professora Regina Tunes, em nome do professor Leandro Dias de Oliveira, em nome do professor Floriano Godinho de Oliveira, que é o nosso chefe do nosso grupo de pesquisa, eu queria agradecer enormemente a vocês pelas falas, pela gentileza, né, pela disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Tudo é muito novo para a gente, a linguagem, as plataformas, né, a maneira de se comunicar, mas é o nosso trabalho, é isso que a gente faz, e eu acho que tem um saldo positivo também. Acho que aos poucos a gente vai aprendendo a conversar com um público mais amplo, né, adaptar as nossas linguagens. Então, eu acho que esse é um elemento positivo aí que vai ficar para a gente nesse pós-pandemia. Antes de mais nada, eu queria também dizer que nós vamos dar sequência a esse ciclo de debate, né? No dia 19 de junho, nós teremos a palestra Crise Pandêmica e Disputa de Poder no Estado Brasileiro. No dia 26 de junho, nós teremos o tema Desigualdades e Territorialidade da Pandemia no Brasil. No dia 3 de julho, o tema Estado e Políticas Sanitárias em Países Europeus. E no dia 10 de julho, o futuro das políticas públicas, cenários, riscos e caminhos. Essa programação completa e detalhada, ela será disponibilizada no site da Espaço Economia, no Facebook, né? E vocês vão poder ter acesso aí às próximas semanas. Vai ser um prazer estar aqui com vocês novamente. Nós agradecemos muitíssimo aos alunos envolvidos, bolsistas, colegas, professores de várias universidades brasileiras, mas, sobretudo, ao Pablo, ao Hervé e à Nelly pela gentileza e pelo afeto. Tá? Obrigada por todos, a presença de todos e essa ocasião da gente poder falar um pouquinho com vocês. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, professores, também. Foi um privilégio poder dividir com vocês esse espaço. Boa noite.
Então, boa noite aí para vocês em Paris. Bom final de tarde a todos. Feliz Dia dos Namorados. Ah, é mesmo. Não resisti. Tchau, fiquem na paz. Tchau a todos. Você também. Se cuidem, viu? Obrigado. Tchau.